Afinal, o que é essa nova homeopatia e como que ela se difere da abordagem clássica? Meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e ensino outros médicos a viverem apenas de um consultório particular através dessa nova homeopatia. Antes de mais nada, nesse vídeo aqui, eu sugiro que você clique aqui do lado e salve ele para ver depois. Então, é comum que as pessoas me perguntem, gostem do conteúdo, mas cheguem nessa hora e falem, beleza, mas o que é essa nova homeopatia? Qual que é a diferença da, entre aspas, velha, então, se ela é nova? A homeopatia, a nova e a velha, independente disso, ela é uma especialidade médica reconhecida no Brasil desde 1980. Ela foi criada, desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, lá por volta de 1796. E essa abordagem, ela se baseia na Lei dos Semelhantes, uma lei desenvolvida, promulgada por Hipócrates, o pai da medicina. Nessa lei, a gente assume que uma mesma substância que é capaz de causar sintomas em uma pessoa sadia, teria a capacidade de curar o doente que desenvolve esse mesmo sintoma. Então, por exemplo, se o paciente, toma uma medicação ou toma uma substância e desenvolve uma dor de cabeça do lado esquerdo, uma pessoa que sente dor de cabeça do lado esquerdo no momento que toma essa substância homeopática, teria a sua doença aliviada, curada, melhorada. Então, na prática, o que o homeopata tem que fazer é tentar entender o paciente na sua totalidade. Obviamente que esse exemplo da dor de cabeça é um exemplo didático. O paciente ele é muito mais complexo do que isso, não só aspectos físicos, mas também mentais e emocionais. Então o objetivo do médico é entender essa totalidade, entender esse perfil e entender entre, hoje em dia, mais de 6, 7 mil remédios homeopáticos que existem hoje, qual que é o remédio mais adequado para aquela pessoa. Então a complexidade da homeopatia, ela parte toda dessa comparação. Qual dos remédios que eu vou dar entre os 6 mil que eu tenho à disposição para esse paciente? Qual que vai ser o melhor? Então, desde o início, desde os primórdios da homeopatia, quando ela começou a ganhar um volume de medicações muito grande, foi se criando uma metodologia, ferramentas, para que fosse possível comparar o conhecimento que existe do remédio com o que a pessoa estava sentindo. Começou a se tornar impossível saber decor ou compreender profundamente todos os remédios que começaram a existir para conseguir enxergar na pessoa qual seria aquele remédio. Então, uma das ferramentas, por exemplo, que se desenvolveu foi o repertório. No repertório, a gente elenca por sintomas quais remédios possuem ou desenvolveram aquele sintoma num paciente sadio. Então, por exemplo, a dor de cabeça do lado esquerdo apareceu em tal e tal remédio. Em fósforos, em pulsatila, em silícia. Então eu consigo entender, capturar sintomas dos pacientes, seja mental, emocional ou físico, e fazer uma repertorização, ou seja, cruzar esses sintomas e entender qual seria o melhor remédio para o paciente. Isso é uma forma usada na homeopatia clássica. Qual que é o grande problema, na minha visão, desse processo? É que é necessário que você compare o que você tem de conhecimento com o que você está enxergando no paciente. Tanto no sentido de você conhecer um remédio e identificar ele no paciente, quanto de você identificar uma rúbrica ou um sintoma que você sabe que existe nesse processo de repertorização. Ou seja, essa transposição, essa ponte entre a análise do paciente e a escolha do remédio homeopático, ela é totalmente enviesada pela informação que você já tem, que você já sabe. Tanto de remédio, como eu falei, quanto de rúbrica, quanto desse processo de repertorização. Então a grande complexidade da homeopatia está nesse processo. O que a nova homeopatia se propõe a fazer? A nova homeopatia, ela se baseia numa ferramenta, num tesouro escondido, uma ferramenta pouco conhecida até por médicos homeopatas mesmo, que te possibilita transpassar esse processo de enviesado de conhecimento próprio. Eu não consigo prescrever remédios até então desconhecidos para mim, de pacientes que até então eu não sei traduzir o que ele está falando para jogar no repertório, através de uma ferramenta que possibilita que você, através dos dados do paciente, dessa análise estática de dados frios, não suscetíveis à tua interpretação, saia com uma lista inicial de possibilidades. E dentro dessas possibilidades, você tem uma forma específica e diferente do método tradicional de refinar esse processo já selecionado. Então a nova homeopatia reduz drasticamente a complexidade do processo homeopático dessa ponte entre o paciente e o remédio.
ele simplifica a tal ponto que possibilita que mesmo médicos não homeopatas consigam, num período muito curto, muito menor do que uma pós-graduação, por exemplo, já conseguir prescrever esses remédios, ter uma resposta e uma assertividade muito maior nessa busca, possibilitando que o resultado dos pacientes seja muito mais rápido e muito mais efetivo do que na homeopatia clássica. Lembrando que as bases da homeopatia, as formas de prescrever, as escalas homeopáticas e toda essa questão mais doutrinária, ela é igual entre as duas abordagens. A diferença é que a nova homeopatia traz uma nova ferramenta, uma nova possibilidade que reduz drasticamente a complexidade e possibilita que você, mesmo não sendo homeopata, consiga ter resultados tão bons ou melhores do que homeopatas que já têm mais experiência. E possibilita também, para você homeopata, melhorar muitos resultados. Não prescrever só os remédios que você já conhece, baseado nas rúbricas ou nas ferramentas que você já conhece, mas ampliando muito isso. Bom, pessoal, espero ter esclarecido essa grande dúvida. Como sempre, qualquer coisa me manda um direct, me manda mensagem que a gente discute mais sobre isso. Um abraço.